Muito bem, gente. Hoje, toda terça-feira, a gente tem uma reunião de oração. A gente reúne alguns irmãos, os pastores, às 6 da manhã. 6 da manhã, toda terça-feira a gente se reúne. Depois a gente toma um café às 7 horas. E é um tempo muito especial para nós, né? De orar, de buscar a presença do Senhor. Isso a gente já vem fazendo já há algum tempo. E hoje eu estava responsável por levar uma meditação antes, né, do tempo de oração. E estava tudo certo para falar a respeito. Eu ia falar, a gente entrou aí no mês da família, né, mês de maio. E, enfim, ia abordar um tema a respeito disso, pegando um gancho, né, na mensagem de domingo. Então, quem quiser assistir novamente, o culto está lá no YouTube, só assistir. Mas, quando eu estava indo para a reunião de oração, Deus resolveu mudar tudo. Deus começou a mudar tudo e Ele me trouxe um outro texto. E Ele começou a me trazer palavras desse texto, e eu não me lembrava nem onde ele estava. Eu só, sabe quando você começa a lembrar um versículo, você fala, puxa, eu conheço esse versículo, mas eu não lembro nem onde ele está. E Deus começou a trazer versículos desse texto, e eu falei, puxa Deus, o que o Senhor quer falar, né? Enfim, e Ele trouxe, e foi um tempo bem especial, né? E eu queria compartilhar com vocês o Salmo de número 118. Salmo 118. Ele tem 29 versículos, mas vale a pena. Depois eu vou ler um outro texto que está em Provérbios também, para complementar esse aqui. E meu desejo é que Deus fale contigo através desse salmo. Deus tem algo especial para o teu coração. E eu não entendi por que Deus resolveu mudar toda o texto, enfim, aquilo que eu ia levar. Mas foi um tempo de grande edificação para todo mundo que estava lá, né? Inclusive para mim, assim. E eu resolvi trazer para vocês também esse texto. Então vamos acompanhar a leitura então deste salmo. Talvez a minha versão vai ser um pouquinho diferente da de vocês, mas vamos lá. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga que o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam que o seu amor dura para sempre. E que todos os que temem digam, o seu amor dura para sempre. Na aflição eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Os inimigos que estavam em volta de mim eram muitos, mas pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles. Eles me cercaram por todos os lados, mas pelo poder do Senhor eu acabei com eles. Eles se juntaram como abelhas em volta de mim, porém foram queimadas no fogo. Como galhos secos, pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Eles me atacaram com violência e eu quase fui derrotado, porém o Senhor me ajudou. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder, Ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Abram os portões do templo para mim. Eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo, porque me escutaste e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas,
Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Salmo 118. Depois eu queria ler só 5 versos aqui de Provérbios 3. Provérbios 3, que diz, a partir do verso 5, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Por isso, será como um bom remédio para curar suas feridas e aliviar seus sofrimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Até aqui. Esse é Provérbios, capítulo 3, Provérbios 3, do 5 ao 10. Tá? Provérbios 3, do 5 ao 10. Muito bem, Salmo 118, então, ele traz para nós aqui um ensino bem interessante, porque aqui o salmista, ele apresenta diante de Deus, ele se apresenta diante de Deus com um coração muito agradecido. E ele coloca que, por causa da ação do Senhor, ele conseguiu vencer dos seus inimigos, ele conseguiu vencer todas as suas batalhas. E a palavra que me veio muito forte é que, e eu falei um pouquinho aqui no início, onde está a nossa confiança, né? A confiança do salmista aqui estava no poder de Deus, que supria ele de todas as suas necessidades, de tudo aquilo que ele poderia vivenciar. Ele coloca ali, o Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda. O que eu posso temer do homem? O que eu posso, se o Senhor está comigo, se o Senhor está ao meu lado, o que eu tenho a temer? O que eu tenho a ter medo dos meus inimigos? Aí a minha pergunta para você é: o que você tem a perder? Você já parou para pensar nisso? O que você tem a perder? Eu tenho minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho, enfim, as coisas que eu adquiri, são coisas que eu posso perder, são coisas que, enfim. Mas se tudo isso for tirado, lembra da história de Jó? Que perdeu tudo, mas, e quando chega no final, o Senhor retribui, devolve tudo em dobro para ele, e ainda assim ele diz: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. A grande lição para nós é: diante das dificuldades, o que você tem a perder? Será que você teme a Deus mesmo? Será que você confia em Deus mesmo? Será que você pode dizer, como o salmista: se o Senhor está comigo, o que eu posso temer do homem? O que o homem pode fazer para mim? A grande lição para nós é que
em meio a todas as circunstâncias que eu viva, que eu venha passar, o Senhor, Ele é a nossa suficiência. É Ele quem nos completa, é Ele quem nos sacia. Nada pode nos saciar, nada que você tenha pode te saciar, nada que você adquire pode te saciar, nada que te derem de presente pode te saciar. Um marido, uma esposa não pode te saciar, um filho, uma filha não pode te saciar. Somente o Senhor pode ser aquele que te completa. Eu citei uma frase, não domingo passado, domingo retrasado, uma frase que na verdade é atribuída a Platão, mas na verdade não tem muita comprovação se foi ele mesmo, mas enfim, e essa frase se encaixa muito bem para nós cristãos, que diz assim: podem até me matar, mas não podem me ferir. Olha que louco. Devia ser o contrário, né? Podem até me ferir, mas não me matar. Não, mas ele diz justamente isso. Podem até me matar, mas não poderão me ferir. Para nós cristãos, ela se encaixa muito bem, porque as pessoas podem até matar a sua carne, podem até tirar a sua vida, mas eles não podem ferir a tua alma. Eles não podem ferir aquilo que pertence ao Senhor. É bem sério isso, porque isso faz toda a diferença na nossa caminhada cristã. Você chegar e falar: Senhor Jesus, podem fazer a miséria comigo, podem ser injustos comigo, podem me prejudicar, podem fazer todo o mal contra mim, mas eles não podem me ferir na alma, porque ela pertence ao Senhor. Por isso que a gente diz que o cristão é o povo mais feliz dessa terra. Porque a nossa alegria não está nas circunstâncias que a gente vive, a nossa esperança, né? A gente está na tarde da esperança, ela não está nesse mundo aqui, mas está numa realidade sobrenatural. Ela está numa realidade onde o homem não pode tocar, onde a traça não pode corroer, onde as coisas deste mundo não têm interferência. Nós temos acesso a isso, por isso nós somos felizes. E se hoje uma tragédia nos alcançar, nós continuaremos felizes, porque se nós sobrevivemos a uma tragédia, é porque o Senhor está com a gente. Se nós não sobrevivemos, é porque nós estamos com Ele. Parece meio trágico isso, né? Meio, ai pastor, que negócio triste de falar em tragédia, de morrer. Mas meu irmão, aonde está a sua alegria, a sua confiança? Muitas pessoas têm dificuldade de falar da morte, porque talvez elas ainda estão muito apegadas às coisas daqui. Você já parou para pensar? Nós tivemos um estudo algumas semanas atrás que nós falamos da volta de Jesus. E a nossa alegria é que um dia nós vamos encontrar com Jesus nos ares e lá estaremos com Ele. Se porventura a gente já tiver morrido, até nisso a gente é beneficiado, porque a Bíblia fala que esses ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo, não vão ser eles os primeiros a ver Jesus, não. Eles ressuscitarão primeiro e estarão com Jesus. Depois vai o resto. A nossa alegria é pertencer a um reino eterno, a um reino que não é desse mundo. Então a confiança do salmista aqui, que ele falou, melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Nada mais tem valor. Nada mais tem valor. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos.
Aí eu te pergunto, quantas vezes você foi traído na confiança? Quantas vezes você foi injustiçado em alguma situação? Quantas vezes pessoas te feriram? Muitas vezes. Então a nossa confiança não está nesse mundo aqui. A nossa confiança não está naquilo que as pessoas podem fazer de bom para mim. Porque nesse mundo, o mundo jaz no maligno. O mundo já foi entregue. Às vezes as pessoas se surpreendem, né? Não sei quantos acompanharam aí. Lá teve o show da Lady Gaga, né? E cheio de coisa. E, ai meu Deus, olha lá quanta coisa do diabo lá dentro. E daí eu pergunto, você está preocupado com isso? Você se espanta com isso? O mundo jaz no maligno, você espera o quê? A gente não deveria se surpreender com essas coisas. Você deveria olhar para isso e falar, Senhor Jesus, obrigado porque o meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor, porque eu não faço parte disso. Obrigado, Senhor, porque eu posso ser uma pessoa, um instrumento do Senhor, para quem sabe alcançar uma pessoa que talvez esteja ainda vivendo naquele contexto e iludida com todas aquelas situações. Eu quero me colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Enquanto eu viver aqui nessa terra, enquanto eu passar por essa terra, enquanto eu estiver aqui, Senhor, eu quero ser um instrumento de bênção. Eu quero, a gente falou domingo passado aqui, né, que o tema do mês é lares abençoados. Então, Senhor, eu quero ser uma pessoa abençoadora. Eu quero ser uma pessoa que vai fazer diferença na vida das pessoas. Eu não quero ser visto como aquele crente xiita. Já viu o crente xiita? Crente xiita é o chato. É o crente chato. Cara, eu não quero ser conhecido como crente chato que aponta o meu pecado e fica, você vai para o inferno. Vai. É o radical deles. Cara, o que a gente precisa ser conhecido é, cara, como é que o Senhor Edgar faz diferença na minha vida? Como é bom estar do lado dele. Ele não faz nada do que eu faço e... colocando na posição do mundo, né? Ele não faz nada, não comete os mesmos erros, mas ele é mais feliz que eu. Como é que pode isso? Poxa, o papo dele é legal. Eu gosto de estar com ele. Então, é essa pessoa que a gente precisa se tornar. Essa pessoa é a que demonstra o que o salmista coloca aqui. Ele fala das lutas dele. Ó, Senhor, pelo poder do Senhor eu venci os inimigos. Pelo poder do Senhor eu passei por todas as tribulações. Pelo poder do... Ou seja, ele sempre volta a glória para o Senhor. Ele sempre remete ao Senhor. Ó, graças ao Senhor eu venci. Graças ao Senhor eu ultrapassei. Graças ao Senhor eu enfrentei toda e qualquer situação. Graças ao Senhor. Então, a nossa vida, ela precisa ser vivida no sentido de ter gratidão a Deus por todas as coisas, porque é Ele quem cuida de nós. Eu disse no início, se todo mundo te abandonar, você vai continuar servindo a Deus? Se todo mundo, se o teu marido, se tua esposa, filhos, todo mundo te abandonar, você vai continuar servindo a Deus? O preço pago na cruz foi pela tua vida. Aquilo que Jesus fez foi por você. Então importa obedecer a Deus e não a homens. Importa agradar a Deus e não as pessoas. Importa fazer a vontade de Deus, aonde você estiver. Isso é que importa. E esse salmo traz muito disso. Conheci uma pessoa que fez muita coisa errada no passado. Fez muita coisa errada no passado e depois de muitos anos ela se converteu e começou aí a trilhar um caminho com o Senhor. Só que como não poderia deixar de ser, né? O inimigo se levanta e tudo aquilo que ele fez de errado começa a voltar como uma cascata na vida dele, né? Como consequência de todos os erros do passado. É como se o inimigo falasse assim, se converteu? Então
deixa eu exercer o meu papel aqui de acusador, que o inimigo é isso, né? É acusador. E daí ele começa, pega um balde assim e fala, esse aqui é teu passado. E daí começa a jogar, né? E isso começa a trazer para aquela pessoa que é novo convertido uma pressão muito grande, um medo muito grande, um temor muito grande. Puxa, eu cometi erros, eu fiz coisas erradas e agora eu tenho medo. Eu tenho medo do que está vindo. Eu tenho medo das consequências do meu erro. Eu tenho medo. Mas daí a pergunta que nós fazemos é: por que você tem medo? A gente sabe, né, que toda atitude ela tem uma consequência, seja ela boa ou ruim, enfim, nós enfrentamos, né? Tudo tem uma consequência. A lei da semeadura, né? Tudo que você semear, você vai colher. Mas agora eu estou vivendo uma nova vida. E eu sei que muitas coisas eu vou colher do que eu fiz. Infelizmente, você fez, sabe? Mas você tem medo do quê? Senhor, eu errei. Então me ajuda a lidar com tudo isso. O detalhe é que muitas vezes um novo convertido não tem essa percepção. E às vezes até ingenuamente, por ser um neófito, acha que Deus vai livrá-lo de tudo, né? Vai como uma borracha apagar tudo que fez e não vai acontecer mais nada. É um erro, é um engano. E naturalmente a pessoa sente medo, a pessoa sente temor. E essa pessoa teve medo, porque a vida dela estava em jogo, porque ela fez muita coisa errada. Pessoas estavam atrás dela. Do que você tem medo? Senhor, eu fiz muita coisa errada na minha vida. E hoje isso está voltando para mim. Então, Deus, a minha oração é que o Senhor me livre disso. Mas se o Senhor não me livrar, hoje eu vivo uma nova perspectiva. E eu sei que meu coração está no Senhor. Podem até me matar, mas não podem me ferir. Percebe que é diferente? Percebe que a postura é outra? Senhor, eu estou morrendo de medo. Senhor, não sei o que fazer. Mas eu já entreguei a minha vida para o Senhor. Eu já coloquei tudo nas tuas mãos. E eu sei que o Senhor me dará o livramento, seja aqui, seja na eternidade. O Senhor me dará o livramento que eu preciso. O Senhor é aquele que me guarda. O Senhor é o meu forte juiz. E daí quando a gente vai para o texto de Provérbios, ele fala justamente de confiança no Senhor. E ele fala justamente sobre isso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no teu conhecimento, nas tuas estratégias para tentar vencer os obstáculos, tentar saldar aí o teu passado e corrigir o teu passado para tentar amenizar e conseguir viver uma vida tranquila. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. O caminho certo. A gente pode tentar fugir das consequências dos nossos erros, né? A gente pode tentar fugir. Mas essa é uma atitude nossa. Não é o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado.
pois isso será como um bom remédio para curar suas feridas e aliviar seus sofrimentos. Adore a Deus oferecendo o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e seus depósitos ficarão cheios e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Então esse final ele coloca assim, é como se ele dissesse assim, ó, quer saber? Viva a vida. Viva a vida. Confie no Senhor e viva. Quando a gente vê que o Senhor, Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância, é isso. Não é a abundância de bênçãos materiais, não. A abundância que Ele fala é ter a plenitude de Deus em si. É viver a plenitude. Sabe o que é viver a plenitude? A completude é a sua vida ser cheia de Deus. Ser cheia de Deus, a ponto de você falar, Senhor, o Senhor é a minha suficiência. Eu disse aqui no domingo que você pode ser muito abençoado por Deus, né? Deus pode te abençoar de muitas formas e fazer você, enfim. Só que isso não quer dizer que você é uma pessoa abençoada. Você pode ter tudo na tua casa, você pode ter a melhor casa, o melhor carro, você pode ter, enfim, o melhor emprego, mas isso não é sinônimo de que você é uma pessoa abençoada. Porque a bênção, ser uma pessoa abençoada, é você ser cheio da plenitude do Senhor. E quando você é cheio, você se torna bênção para as pessoas. Então não ser cheio de bênção é ser uma pessoa abençoada, mas ser uma pessoa abençoada é aquela que tem tanto, que transborda e abençoa todo mundo que está em volta. Eu tenho um copo com água aqui, não está cheio, mas se eu encher ele de água, ele vai transbordar e vai molhar tudo aqui em volta. Transbordar do amor de Deus, transbordar das bênçãos de Deus, tem esse significado de nós nos enchermos de tal forma que eu vou transbordar e esse transbordar vai atingir as pessoas que estão ao meu redor. Esse é o sentido de ser abençoado. Então, falar assim, eu tenho tudo, então eu sou abençoado. Não. As pessoas ao seu redor, elas estão sendo abençoadas pela tua vida. As pessoas ao seu redor, elas estão sendo atingidas pela bênção de Deus em você. É isso que a gente precisa avaliar. Às vezes a gente olha só para nós e fala assim, puxa, então se Deus me dá, então eu sou abençoado. Esse sim é um pensamento bem egoísta. Esse sim é um pensamento bem... Não, aquilo que Deus faz em mim precisa alcançar os outros. Essa precisa ser a nossa mentalidade. Então, quando você for avaliar se você é uma pessoa abençoada, comece a olhar para as pessoas ao seu redor. Você tem impactado a vida dessas pessoas? Você tem sido aquele que, puxa... Eu me lembro... Quando a gente vivia lá em Curitiba, a gente estava passando por dificuldades. Eu lembro que teve não lembro se era sábado, acho que era um sábado. Tinha um evento na igreja e a gente percebeu que o pessoal estava conversando de sair para comer uma pizza, não sei o quê. E a gente não tinha dinheiro, só tinha o dinheiro do ônibus, não tinha. E a gente cutucou assim, ó, acabou o culto, vamos vazar, vamos rapidinho, porque a gente não tem dinheiro. E a gente saiu de fininho assim, tal. A gente estava quase no portão da igreja, assim, uma senhora correu atrás da gente, assim, onde vocês vão, tal? A gente está indo embora, porque, enfim, a gente tem um monte de coisa para fazer. Não tinha nada para fazer. Tem um monte de coisa para fazer, não sei o quê. Eu falei assim, não, você vai com a gente vai sair para comer numa pizzaria, tal, você vai com a gente meio assim, constrangido. E daí essa pessoa me falou algo que aquilo marcou a minha vida e a partir daquilo eu comecei a viver aquilo de uma maneira muito intensa. Ela chegou para a gente e falou assim, vocês vão com a gente, vocês são os nossos convidados, porque hoje
a gente faz por vocês. Amanhã, vocês vão fazer por outros. Aquilo que a gente vai fazer por vocês hoje, que é levar vocês numa pizzaria, a gente vai pagar tudo. Amanhã serão vocês que vão fazer isso com outros. E aquilo marcou a minha história. E hoje, às vezes, a gente se pega nessa situação. Às vezes, nem sem pensar, a gente começa a abençoar pessoas. E daí a gente fala, olha o que a gente está fazendo. De uma maneira assim, sabe, não programada. E a gente começa a abençoar, porque dentro de nós ficou esse ensino. A bênção de Deus, ela não é para ficar aqui. Eu não devo ser uma lagoa, como eu falei domingo, lembra? Preciso ser um rio. O rio leva. Então, se hoje Deus te abençoa aqui, passa por você, e você atinge as pessoas, e você alcança as pessoas. Então a gente precisa entender, esse texto do Salmo 118 é um texto de gratidão a Deus pelas vitórias alcançadas. Gratidão porque o Senhor é quem dá o livramento, o Senhor é que abençoa, o Senhor é que guarda. Ele inicia esse salmo com isso, né? Porque o seu amor dura para sempre. O amor de Deus por nós, e aqui a gente falou de ser bênção, a gente falou de confiar, a gente falou de não ter medo, a gente falou... Tudo isso tem a ver com a nossa certeza de que o Senhor cuida de nós. A nossa certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. E o melhor de Deus não é aquilo que você avalia como melhor. Porque Ele conhece o teu coração e Ele sabe exatamente aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso, aquilo que Ele precisa fazer para que nós possamos crescer. Esse entendimento que a gente precisa ter. Então, quando o salmista agradece, ele está dependendo do Senhor e fala, Senhor, pelo teu poder eu venci os meus inimigos. Foi pelo Senhor. Ele não fala assim, obrigado porque eu não tive problema nenhum. Não, Senhor, eu te agradeço porque pelo teu poder eu consegui vencer. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Olha só que louco. Eu passei quase pela morte, mas o Senhor não permitiu que eu morresse. É um coração agradecido. Então nós precisamos praticar isso no nosso dia a dia. Agradecer ao Senhor por todas as circunstâncias, por todas as coisas que a gente vive. Sejam elas boas, ruins, sejam elas difíceis de entender. Mas, Senhor, eu quero depender do Senhor. E desde já eu quero te agradecer, inclusive pelas minhas lutas, inclusive pelas minhas adversidades. Porque eu sei que é por meio delas que eu vou alcançar a maturidade. É por meio delas que eu vou passar de uma maneira diferente, porque é o Senhor que está me ajudando a passar por elas. E eu vou crescer. E as bênçãos que o Senhor vai fazer na minha vida, estas sim vão transbordar e vão fazer de mim uma pessoa abençoadora. Vão fazer de mim uma pessoa que faz diferença na vida das pessoas. Porque as pessoas vão olhar para você e vão se admirar com aquilo que você faz, com a maneira como você age. Isso sim impacta a vida das pessoas. Mais do que nós apontarmos o erro das pessoas, né, como deu o exemplo lá do show, mais do que a gente colocar o dedo na ferida, o que abençoa é o nosso braço no ombro. O que abençoa é nós estarmos do lado. O que abençoa é dizer, eu não fiz o que você faz, mas eu fiz outras coisas também ruins, e o Senhor me perdoou. E eu quero que a sua vida também seja abençoada. Que você medite nesse salmo, que você depois leia novamente Salmo 118 com muita calma e responda para você, será que você ainda tem medo? Ou será que você pode de fato confiar no amor
na presença e no cuidado do Senhor. Dizer: Senhor, tudo pode acontecer na minha história, mas que mal pode me fazer o homem? Se é o Senhor que cuida de mim, se é o Senhor que me sustenta, se é o Senhor que me guarda. Eu clamei ao Senhor e Ele me livrou. Essa é a frase do salmista. Eu clamei e Ele me livrou. Se você clamar, você também será livrada, também será cuidada, também será sustentada. Então, medite nisso, que você possa realmente descansar no Senhor e saber que Ele cuida de você em todo instante. Fique em pé, vamos orar, que você possa colocar em prática esse texto, também lá o de Provérbios 3, que você possa não se apegar no seu próprio entendimento, né? Mas descansar no poder de Deus, que vai além, né? O poder de Deus que vai além. Senhor, eu te agradeço, Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, Deus, acima de todas as coisas, Tu és Deus. Eu te exalto, Senhor, e eu te engrandeço, porque nada, Senhor, que a gente faça é maior daquilo que o Senhor pode fazer. Por isso toda honra e toda glória são revertidas ao Senhor, porque é tudo do Senhor. Aquilo que de mal nós fazemos, isso sim brota da gente. Mas tudo aquilo que de bom sai da gente é porque veio do Senhor. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça com que nós possamos viver o novo do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor faça algo sobrenatural na nossa história, Deus. E quando eu falo algo sobrenatural, Senhor, é algo que foge do nosso controle, do nosso entendimento, da nossa forma de ver as coisas. Deus, o Senhor conhece o coração de cada irmão, cada irmã que está aqui, e o Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos crescer e amadurecer. E eu peço em nome de Jesus, Deus, derrama, Senhor, do Teu poder sobre nós e nos ajuda, Senhor, a lidar com as situações, ó Deus, na perspectiva do Senhor, não na nossa. Tua palavra disse para nós confiarmos no Senhor de todo o coração e não nos apegarmos ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento. Então entregamos, ó Deus, tudo ao Senhor e que o Senhor nos ajude, Senhor, a lidar com toda e qualquer situação. Que o Senhor faça de nós, ó Deus, pessoas que transbordam da Tua presença, transbordam do Teu amor, e que as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, estas sim, possam transbordar e alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, faz isso, Deus, na minha história, faz isso na história de cada um que está aqui, e nos ajuda, Senhor, a lidar com toda e qualquer situação. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu te louvo e eu te agradeço, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe tua vida e você viva o melhor do Senhor a cada momento. Amém? Deus abençoe, meus queridos.